alucinação, que é justamente quando o modelo cria, né, uma informação inverídica, porém muito coerente. Primeiro, não é porque está na internet que é verdade, e isso todo mundo sabe. Por que que dar contexto para um modelo funciona? Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Generativas. E aqui a gente fala de tecnologia e de inteligência artificial com uma pegada mais acadêmica, porém descomplicada. O meu nome é Juliana Campagnoli. Eu sou a Carla Marcolin. E hoje nós vamos falar de quê, Carlinha? Pensa a seguinte situação, Ju. Você desembarcou para tirar férias na praia. Graças a Deus, um ano inteiro trabalhando, ficar uma semana num resort de perna para cima. Na hora de entrar no país, você precisava de visto e você não levou o visto. Por que que você não levou o visto? Porque você perguntou para o ChatGPT se precisava de visto para entrar no país e ele falou que não. Esse é um problema muito conhecido e que pode acontecer. E é o que a gente bem conhece por alucinação, que é justamente quando o modelo cria, né, uma informação inverídica, porém muito coerente, e que está totalmente dissociada de um contexto real, de um contexto fático. E por que que o modelo faz isso? E a gente tem muitos motivos, um deles é justamente por ser um modelo probabilístico, inclusive que a literatura chama de papagaios estocásticos, né, Carlinha? Eu adoro esse nome, outros autores também chamam de papagaio de probabilidade, e eu acho que é uma analogia muito boa para um modelo de linguagem. O que que o modelo está fazendo quando ele recebe o nosso prompt? Ele está olhando em um universo de palavras, em um universo matemático semântico do significado das palavras, quais são as palavras que fazem mais sentido para gerar um texto que tem relação com o prompt que você colocou. Isso significa que não há no modelo nenhum momento de verificação de verdade, verificação de conhecimento, análise dessa informação ou passagem por algum banco de dados. Não há compromisso do modelo com a verdade. E isso é um elemento muito importante matematicamente para o modelo funcionar. Ele é desenvolvido para gerar a próxima palavra a partir da probabilidade de uma sequência de palavras numa frase. Tem dois elementos relevantes quando a gente fala de alucinação para entender por que elas acontecem. O primeiro é o fato de o modelo não consultar uma base de dados. É bem verdade que hoje, modernamente, às vezes a gente pode pedir alguma coisa para o modelo e ele fala assim, buscando na web. Mas quando ele fala que está buscando na web, primeiro, não é porque está na internet que é verdade, e isso todo mundo sabe. E segundo, ele não está buscando exatamente o que você pediu. Ele recebe o seu prompt, ele faz a própria string de busca, e essa string, essa frase de busca, ela é baseada no prompt que você colocou e na interpretação contextual dele, semântica, e com essa string de busca ele vai tentar trazer da web algumas informações e te retornar. Mas se você já usou essa funcionalidade do modelo, já deve ter percebido que ela nem sempre funciona muito bem. Várias vezes ele te diz, aqui está a informação que você pediu, você clica no link, o link vai para outro lugar. Às vezes o link não existe. Isso pode muito bem acontecer. Então, dois elementos importantes da alucinação. Não há consulta a um banco de dados. Não há e não haverá. Não é função do modelo buscar o banco de dados, buscar algo fático. Até porque, como a gente costuma mencionar, onde está o bastão, a grande verdade. A gente não tem esse lugar para ir buscar essa base de dados. Um outro ponto importante é que o modelo não tem contexto em tempo real. Então, esse caso que a gente mencionou agora no início realmente aconteceu com um casal que tentou entrar em Porto Rico e, por conta do país de origem deles, eles precisavam de um visto. Pode ser que isso tenha sido uma mudança geopolítica recente, mas o modelo sem contexto atualizado, sem contexto em tempo real, ele não consegue, não é obrigação dele, nos dar informações atualizadas, precisas. O que aconteceu no último minuto? Não é isso. Isso é função de agência de notícias, de quem trabalha com jornalismo. O modelo vai, tal qual o papagaio, repetir palavras, estruturar palavras a partir das palavras que a gente imputou nele. Então, esses dois elementos fazem com que ele alucine. E, aliás, modernamente, inclusive, existem pesquisadores que não consideram a alucinação um erro do modelo. Consideram uma característica. Ele é feito para gerar texto, a partir da probabilidade de palavras associadas com o seu prompt. Então, a responsabilidade
de verificar aquela informação não é do modelo, é sua que está utilizando. E a gente precisa perceber, né, Carlinha, que tem aí surgido vários gurus da IA e muitos falam assim, se o seu modelo está alucinando é porque você não está sabendo se comunicar com ele, é por conta do seu prompt. E a gente sabe que não é só por isso. A gente acabou de ver, né, que pela própria arquitetura do modelo, a forma como ele foi concebido, naturalmente é um risco técnico inerente. E como é que a gente pode, então, tentar mitigar isso? E aí a gente tem alguns mecanismos, sim, para tentar mitigar esse risco. O primeiro deles é o que a Carlinha já mencionou. A gente precisa fazer uma revisão humana obrigatória. É o famoso paradigma do Human in the Loop. Nós, seres humanos, temos que estar ali presentes em todo, não só no ciclo de vida ali do desenvolvimento da IA, mas também do seu uso. Então, a revisão humana obrigatória é justamente operacionalizar esse paradigma. E aí, Carlinha, eu gosto, assim, acho que é importante mencionar, por exemplo, dentro de um contexto jurídico, né? A gente tem visto isso tanto internacionalmente quanto aqui no Brasil. Alguns profissionais que se valeram ali de ferramentas e que elas alucinaram, né? Produziram precedentes fictícios e isso naturalmente gera uma exposição, né? Uma exposição da categoria, uma exposição da organização ali. Então, a gente precisa ter um cuidado disso, porque isso pode nos afetar não só na nossa vida ali pessoal, mas também no nosso contexto profissional. Então, revisão humana obrigatória. Eu acho que esse é o ponto de partida. O que mais? A gente tem que ter cuidado, porque é muito fácil ali a gente consultar esses modelos, mas quanto menor o nosso domínio sobre um assunto, vai ser menor também a nossa capacidade crítica, né, de verificar aquela resposta. Perfeito. Né? Então, se eu não sou médica e o modelo me dá uma resposta coerente, falando que eu tenho uma doença rara com base no exame, eu tendo a acreditar porque eu não domino aquilo. Agora, se eu tenho um domínio específico sobre um assunto e coloco no modelo, eu tenho capacidade de criticar porque eu domino aquele assunto. Exato. Então, a gente precisa ter muito cuidado em como utilizar. Partindo disso, nós temos também outras formas. Uma delas é o RAG, né? O Retrieval Augmented Generation, que, explicando de uma maneira bem simples, é como se a gente criasse ali uma base de conhecimento específica, onde o modelo vai tentar recuperar a informação. Ele vai partir dali para buscar dar, que não é uma busca, né, mas para tentar dar a nossa resposta. Sempre lembrando que esses modelos não são Google, não são modelos concebidos para busca. Isso. Eles sempre estão buscando gerar algo novo. Então, por isso que quando ele não sabe, ele gera algo e pode estar alucinado. Então, o RAG, ele funciona dessa forma. A gente entra ali, por exemplo, eu vou dar um exemplo. A gente entra aí no ChatGPT e a gente vê aquele maisinho. Naquele maisinho, a gente pode tanto anexar arquivos que vão gerar, que vão ser ali a nossa base de conhecimento, ou a gente pode, de repente, conectar o nosso Google Drive ou o nosso OneDrive e vai ser uma forma de o modelo estar mais balizado, mais parametrizado para nos dar uma resposta mais contextualizada. É por isso até que quando a gente fala de governança corporativa, a gente percebe que muitas instituições estão justamente integrando sua base de dados, justamente para dar respostas melhores, né? E uma ferramenta muito útil nesse sentido é o Notebook LM, né? Uma ferramenta que nos ajuda Adoro. em todo, né? Tanto na parte acadêmica quanto na parte profissional. E a vantagem dela é que, além do RAG, que a gente tem a possibilidade de anexar ali uma média de 300 fontes, né? Seja de site, seja um PDF. Na então, versão paga. Na versão paga, exatamente. São 300 fontes na versão paga e, assim, a vantagem é que ela gera um hiperlink de todas as informações que está gerando. Então, você tem a possibilidade de apertar no hiperlink e verificar da onde está saindo exatamente aquela informação. Então, isso naturalmente permite essa dupla checagem, facilita a nossa revisão humana, né? O que mais? A própria questão de contextualizar. A gente já percebeu a necessidade desses modelos terem contexto para garantir melhores informações. E a gente faz isso como? E a gente fala muito, assim, a gente ouve muito, né? As pessoas têm dificuldade quando ouvem engenharia de prompts. Pensa que é um negócio do outro mundo, né? E a gente precisa pensar que engenharia de prompts nada mais é do que comunicação. Aí é uma forma da gente se comunicar com esse modelo. E nós temos algumas técnicas específicas para isso. Hoje não é o caso, né? A gente pode desenvolver aí um episódio específico para falar de várias técnicas específicas de engenharia de prompt, mas só para que vocês saibam que quanto mais contexto, mais direcionamento e quanto mais específica for a tarefa que eu for pedir para esse modelo, melhor a qualidade da resposta e menor a probabilidade dele vir a alucinar. Por que dar contexto para um modelo funciona? Primeiro é importante a gente visualizar que um modelo de linguagem é como um ponto, um indicador num espaço matemático de todas as palavras disponíveis ao mesmo tempo. Esse indicador vai caminhar dependendo do prompt que você inserir. Então, esse é um elemento importante aqui. E aí, esse prompt é que direciona para onde esse ponto vai caminhar.
Além disso, os modelos hoje mais modernos, eles também mostram a forma como eles estão raciocinando. O nome disso é Chain of Thought, cadeia de pensamento, ou COT, se a gente for buscar na literatura, é comum encontrar essa sigla. O que é essa cadeia de pensamento? É um modelo externalizando a forma como ele está tentando responder o seu prompt. Então, eu convido, se vocês ainda não clicaram, eu convido a clicar quando você coloca um prompt, o modelo escreve assim, pensando ou raciocinando. E ao clicar ali, ele escreve em linguagem natural o caminho que ele está fazendo para tentar te responder. Essa escrita do raciocínio tem ajudado muito a corrigir elementos de alucinação, porque você pode entrar ali no raciocínio do modelo e falar, essa forma que você raciocinou não era o que eu queria. Eu queria que você fosse para um outro lugar, um outro lado. Você pode perceber que faltou dar contexto no seu prompt para o modelo, porque ele acabou interpretando uma palavra de outra forma. Recentemente, num curso que eu dei, a gente estava fazendo exercício de prompt para geração de imagem. Eu estava numa instituição pública e aí a aluna escreveu, eu quero uma imagem de uma sala com servidores trabalhando. Servidores trabalhando, sem contexto. O que o modelo fez? Ele gerou uma sala cheia de computador trabalhando, porque ele achou que servidor é um computador trabalhando. Tem um outro teste que eu gosto muito também de fazer. Escreve assim, num prompt qualquer de geração de imagem. Imagine o Homem-Aranha dando uma estrelinha. Aí o que ele vai gerar? Adoro. É o Homem-Aranha estendendo uma estrela para alguém, assim. O modelo não entende se você não explicar o que é dar uma estrelinha, o que é servidores se você não falar de administração pública. Essa é a ideia do contexto e é por isso que é tão importante. Então, a gente conseguir dar contexto e conseguir verificar como ele está raciocinando para adequar esse contexto é uma estratégia muito efetiva quando a gente está falando de alucinação. Exatamente, Carlinha. E assim, quando a gente pensa nessa questão justamente da janela de contexto, a gente já vê a literatura acenando para um novo, né, um novo risco. E primeiro, assim, é importante a gente pensar que é uma tecnologia emergente e a gente sequer pode supor todos os riscos que envolvem, né? Então, por isso que naturalmente a gente vem sendo aí cada vez mais, todo dia surge uma coisa nova que a gente precisa tentar. Mas qual é o nome dessa? É a deriva de desempenho. Justamente em janelas de contexto muito grandes, chega um momento que o modelo inexplicavelmente perde a eficiência, digamos assim. Ele entra num platô matemático e ele não consegue mais produzir informação. Exatamente. E aí a gente precisa ter esse cuidado para quando isso acontecer, quando a gente estiver ali tratando, exemplo, você está trazendo um documento muito grande, ele naturalmente ele não vai conseguir fazer a leitura disso tudo. Então você pode, quando você perceber que naturalmente dentro daquela janela de contexto você não está mais conseguindo respostas assertivas, você mudar a janela de contexto, porque ali é uma limitação, digamos assim, do modelo. E não adianta xingar o modelo, falar assim, não é isso que eu te falei, não é isso que eu pedi, você não está me entendendo. E talvez usar palavras ofensivas com o modelo. Não faça isso, ele vai se tá? perder cada vez mais. Primeiro, porque ele não vai se ofender com as suas palavras ofensivas, nem ele vai gostar das suas palavras de amor. E segundo, porque você só vai confundir ele. Ele está tentando produzir alguma coisa e você falando que é não, não, não. E o que está acontecendo matematicamente? É como se ele estivesse dando pulos nesse espaço matemático de palavras e uma hora ele não sabe mais para onde ir. Ele perdeu a capacidade, deu a deriva de desempenho, perdeu a capacidade e aí é a hora de você recomeçar a relação. Fecha a janela, toma um café, dá um tempo, troca de janela. Deixa ele tomar um fôlego. Isso, abre um outro chat, explica novamente para ele a situação com outras palavras e recomeça o assunto. Inclusive, aqui, uma coisa que a gente estava até conversando ainda agora, né, que a gente tem visto aí, justamente nesses gurus aí de inteligência artificial, muitos ensinam o seguinte: quando você entra no modelo, ali, por exemplo, no ChatGPT, a primeira coisa que você tem que fazer é fazer a personalização do modelo, né? E aí a gente estava conversando exatamente sobre isso, porque geralmente quando, nas palestras, nos cursos, eu costumo dar uma orientação na contramão disso, que eu falo, gente, a gente sabe, quem se define se limita. Então, quando você limita ali o modelo e diz, eu sou uma médica e eu atuo na área de neurologia,
o seu modelo, ele naturalmente, dentro daquele espaço vetorial ali, ele vai buscar tudo que tem relação com aquela persona que você deu para ele. Então, se você utiliza um modelo fora do seu campo profissional, você tende a confundi-lo e ele não vai dar respostas assertivas e, naturalmente, ele tende a alucinar mais. Então, exemplo, eu não utilizo esses modelos somente na minha área profissional. Estava até bagunçando com a Carlinha, eu falei, eu confundo demais o algoritmo, porque uma hora eu estou pedindo uma receita de bolo, outra hora eu estou dentro do hospital com meu filho. Confunda o inimigo. Exatamente. Ele nunca sabe. Ele nunca Um sabe. dia estou trabalhando, outro dia estou tirando férias, outro dia a dona de casa dedicada, como limpar mancha de tomate, nunca se sabe. Exatamente. Então, quanto mais aí sim, agora se eu fizer, diferentemente de eu fazer ali um GPT personalizado, aí quanto melhor eu definir a minha persona, melhor a qualidade das minhas respostas. Mas dentro do modelo como um todo, a gente também precisa atentar para isso. A gente pode literalmente confundir o modelo, porque se a gente parametrizar ele demais para uma persona específica e usar ele para outras coisas, ele não vai dar respostas assertivas, né? Então a gente precisa ter esses cuidados também. Além da alucinação, tem um outro assunto relevante para a gente falar que está relacionado. O modelo, vocês já devem ter percebido, no uso, ele tende a ser muito educado, ele é um modelo muito solícito, ele é um modelo que vem ficando mais educado ao longo do tempo. Eu tenho um print do modelo de 2022, quando ele começou, em que eu perguntei, sempre mostra esse print, eu adoro, em que eu perguntei para o modelo quem eu era. Eu escrevi assim, quem é Carla Bonato Marcolin? O modelo, juro para vocês, respondeu exatamente assim. Eu não tenho informações sobre uma pessoa específica chamada Carla Bonato Marcolin. É possível que ela seja uma pessoa comum, sem presença significativa na internet. Desse jeito o ChatGPT me respondeu. Tipo assim, quem é você na fila do pão? Ele foi completamente estúpido, eu achei. Tenho problemas até hoje com ele por causa dessa resposta. Hoje, se você pergunta para o modelo quem é você, coloca o seu nome, ou ele vai trazer informação da web e, se ele não encontrar nada, ele não vai dizer que você é uma pessoa comum sem presença significativa na internet. Ele vai falar isso de outra forma. Os modelos estão ficando mais educados, mais solícitos, mais empáticos, mais próximos da gente ao longo do tempo. Eles estão aprendendo isso através de uma técnica que a gente chama aprendizado por reforço com feedback humano. Reinforcement Learning with Human Feedback. O que acontece? Você já deve ter passado por essa experiência. Você coloca um prompt e o ChatGPT te dá duas opções. E ele pergunta qual você prefere. E aí você indica qual a forma. O conteúdo é o mesmo da resposta, mas a forma é diferente. No momento em que o modelo vai ficando mais solícito, mais simpático, em que você indica para o modelo a forma como você quer que ele te responda, em que ele vai te seduzindo com a linguagem, em que ele escreve coisas que você fala, eu nunca escreveria isso dessa maneira tão adequada, inteligente, eloquente, em que você escreve chat eu te amo, chat qual é a minha bênção, chat imagine meu futuro. Em um mundo em que a gente começa a viver isso, a gente entra num problema de viés de confirmação. O que acontece? A gente vai escrevendo coisas para o modelo, indicando o que a gente prefere, indicando a nossa persona, indicando os assuntos que a gente gosta, o jeito que a gente quer que ele nos responda, e quando vê, a gente entra em um buraco de Alice, em que o modelo simplesmente repete informações ou confirma as nossas opiniões. E talvez, no momento em que eu queira, como a gente vem acompanhando muitas pessoas usando esses modelos para conversar, para desabafar, para pedir um conselho, o modelo vai replicar o que você acha, o que você pensa. O modelo não vai ter a capacidade de apresentar outras opiniões, apresentar outras visões. E vamos concordar que em uma sociedade, em uma geopolítica atual, a gente minimizar a oportunidade de diversidade parece estar sendo um problema. Parece que está sendo mais difícil conviver com o diferente. E o modelo está indexando isso cada vez mais. Esse viés de confirmação é um efeito tangente do problema da alucinação, no momento em que a gente acredita, mas também no momento em que a gente acaba apenas replicando as vozes da nossa cabeça para o modelo. Então, conversar com ele é conversar com a gente. Quanto mais eu uso o modelo, mais ele entende a minha forma, mais ele vai responder não só do jeito que eu quero, mas com o que eu acho que é certo, o que eu acredito que é certo, e não
Nunca você vai ver um modelo falando assim, eu não concordo com você. Pense 2 vezes em relação a isso, Carla. Talvez não seja uma boa ideia. O modelo não vai te dizer isso. Nunca. O modelo sempre vai dizer que você está certo. O modelo sempre vai dizer que foi uma ótima ideia. O modelo sempre vai dizer que ele está ali para te ajudar a desenvolver aquela bela iniciativa em conjunto. E parece que a gente pode ter alguns problemas em relação a isso. E o que a gente percebe também, Carlinha, é que além do viés da confirmação, a gente também tem o quê? O viés da ancoragem. É isso. Que é justamente quando o modelo dá um output ali, uma resposta para a gente, e a gente tende a se ancorar de início, porque nós também temos atalhos mentais, né? Nosso cérebro também funciona ali no sistema 1, sistema 2, já diria Kahneman. Isso. E a gente tende a se ancorar naquela primeira resposta que ele deu. E como é que a gente pode tentar fugir, né, desses vieses? E aí a gente tem algumas alternativas, mas assim, uma que me vem muito à mente foi de um evento que eu assisti, inclusive a gente vai colocar aqui no card do episódio, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. E eu achei fantásticas as iniciativas que eles estão adotando lá, nas soluções que eles estão desenvolvendo para a elaboração de sentenças e de peças jurídicas de uma maneira geral, lá no âmbito desse tribunal. E o que eles estão fazendo? A sentença basicamente é dividida em 3 partes, né? Ali um relatório, a fundamentação e a parte dispositiva, que é onde efetivamente vem a decisão. E uma das coisas é que eles não estão deixando o modelo gerar a parte dispositiva, justamente para não ancorar o julgador na solução que o modelo deu. E iniciativas semelhantes também eu já vi em outros órgãos de também não dar nessa parte prescritiva aí, né? Não dá apenas uma solução, dá várias soluções justamente para que a pessoa que está ali recebendo aquele output tenha a possibilidade, né, de pluralidade de pensamento, de oportunidade de verificar possibilidades diante de uma mesma situação fática. Então, essas iniciativas são legais da gente pensar porque é uma forma de operacionalizar isso na prática, né? A gente sabe que se a gente deixar, às vezes, apenas só para a consciência do usuário, isso nem sempre vai ser, né, assim, alcançado. E aí a importância, né, da gente fazer o que a gente está fazendo aqui, né, Carlinha, que é investir em literacia, em letramento. A gente precisa realmente se aproximar da tecnologia, a gente precisa entender os riscos que envolvem, lógico, o potencial a gente já sabe, né, a gente usa, a gente sabe, otimiza nosso tempo, otimiza nossa atividade profissional, otimiza tudo. Mas a gente precisa entender os limites, os riscos, para que a gente não seja usado. Perfeito, né, que a gente governe esse fenômeno. Perfeito. Nesse ponto que tu comentou do viés de confirmação e também na parte da ancoragem, eu acho legal a gente refletir se sempre um modelo de IA é o melhor lugar para a gente ir. Porque a estrutura do modelo não está voltada para o contraditório, não está voltada para a oposição de ideias, para a criatividade, para a diversidade. Como um modelo matemático focado em otimização, ele sempre é voltado para hiperfocar em relação a um determinado assunto. Então, se você não pedir no prompt especificamente, ou se você não obrigar o modelo a te dar mais de uma alternativa, mais de uma solução, ou, por exemplo, pedir que ele se comporte como alguém que não acredita em alguma ideia. Se você não for explícito, o modelo não tem essa tendência. Então, é verdade que a gente tem várias estratégias interessantes, várias sendo implementadas e outras coisas que a gente também pode compartilhar com vocês. Mas, como um recado final, talvez, eu gostaria de dizer, se depende de um contraditório, se depende de um elemento criativo, se você precisa colecionar informações, experiências e visões que talvez não conversem umas com as outras ou que sejam de áreas de conhecimento diferentes, a IA pode não ser o primeiro lugar para você ir. Talvez você tenha que beber de outras fontes, se munir de informações, estar um pouco mais seguro em relação ao que você conhece de determinado campo ou campos de conhecimento, para aí então usar essa ferramenta e aí sim poder fazer a verificação correta das informações e não cair nesses vieses, nessa sedução dessa linguagem de sempre acreditar que o ChatGPT está te falando é verdade. Perfeito, Carlinha. E uma coisa que eu também acho que é interessante, que dialoga com isso, foi um evento que eu participei voltado eminentemente para a iniciativa privada e eu vi, né, o predominar lá o que eles chamaram, eu até quero pesquisar melhor sobre isso, um princípio chamado AI First. Como se toda a iniciativa privada tivesse que adotar a IA, se fosse a primeira alternativa, adotar a IA sem maiores preocupações. E isso naturalmente
né, gera uma preocupação, porque é exatamente isso. A gente não pode simplesmente pensar que a IA vai ser a solução para todos os nossos problemas. E aí, em contraponto a isso, eu vi uma outra situação falando já de um princípio que a gente sabe que é lá da cibersegurança, que é o do Zero Trust, tentando trazer isso para dentro da inteligência artificial, ou seja, confiança zero. Então, a gente precisa... E aí, lógico, a gente sabe que isso envolve uma questão de perspectiva, como que a gente enxerga esse fenômeno, né? Então, se é muito otimista ou se é muito cético. Mas para a gente perceber que o grande desafio sempre vai ser buscar esse equilíbrio, né? Utilizar a ferramenta de uma maneira responsável. Perfeito. E que a balança tenda sempre para os benefícios, Perfeito. porque não faz sentido a gente utilizar algo que traga mais riscos. E a gente vai ficando por aqui, né, Carlinha? Espero que vocês estejam gostando dos nossos episódios. O nosso próximo episódio vai ser sobre plágio. Então a gente aguarda vocês. Até lá! Aí aqui eu me perdi, aí aqui você já entra no... Pode deixar que eu já falo. 1, 2, 3 e... Meu Deus, eu vou continuar.